Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto ouvinte, nós vamos fazer uma caminhada bonita neste mês da Bíblia, com uma temática bem forte, a partir do livro do meu professor Clodovis Boff. Clodovis Boff lançou esse combo. São 3 livros, chamados Trilogia sobre a Fé. O primeiro livro, A Crise da Igreja e a Teologia da Libertação. Vale a pena. E o segundo livro é o que nós vamos usar, Por uma Igreja em Subida. E o terceiro livro, que foi lançado agora recente em Piracicaba, eu estive lá, Por uma Teologia com o Perfume de Cristo. São livros maravilhosos, de um grande teólogo, já idoso, e ele traz para nós grandes questionamentos, não é aquele questionamento com zelo amargo, mas aquele questionamento amoroso, para que nós possamos descobrir no discernimento, na oração, os caminhos da igreja. Eu achei muito interessante esse livro, Por uma Igreja em Subida. A editora é a Ecclesiae, se escreve E-C-C-L-E-S-I-A-E, editora Ecclesiae. Então esse livro é o que nós vamos seguir, começando hoje o nosso programa Oração da Manhã, e com certeza esse mês da Bíblia, que nós vamos colocar a Bíblia num destaque da nossa casa, ler a Carta aos Romanos, que é o livro que vai ser lido durante esse mês como proposta da nossa Conferência dos Bispos, e nós vamos trabalhar essa temática muito boa desse livro, Por uma Igreja em Subida. O livro Por uma Igreja em Subida começa lembrando que a crise da igreja de hoje não é, em primeiro lugar, pastoral nem estrutural, mas espiritual. A igreja só poderá ser realmente em saída se for antes uma igreja em subida, voltada para Deus. Está na apresentação do livro, na página 10, 12. O coração do problema está na perda da dimensão de transcendência. A imanência é o nosso mundo aqui, o horizontalismo do mundo. A transcendência são as realidades espirituais, sobrenaturais, para as quais nós já nascemos inclinados para elas. Então, essa descoberta que o livro traz para nós, de que nós precisamos realmente recuperar a igreja através da espiritualidade, não é uma coisa nova, mas para os nossos tempos é muito importante. Porque a perda da transcendência, ela é muito grave. Clodovis Boff cita que a modernidade corre o risco de sacrificar o céu pela terra, a eternidade pelo tempo. Esse é o grande perigo, é a heresia dos nossos tempos. Você querer pensar que a criatura ocupa o lugar do Criador, que o céu é uma falácia, é uma coisa que está distante, inatingível, e que a eternidade, ela é vivida aqui. Isso os ateus falam muito disso, né? Da transcendência para Nietzsche, para os filósofos ateus, é esse tempo nosso aqui. Assim, meu direto ouvinte, gestar uma igreja em subida significa colocar a espiritualidade no centro. Frei Clodovis recorda, ecoando Santo Afonso Maria de Ligório, que uma igreja que reza se salva e uma igreja que não reza se perde. Página 12. Esta é a chave da vida eclesial, da nossa vida de igreja. Não há missão frutuosa sem oração profunda. Isso vale para a diocese como um todo, para a paróquia, para a pequena comunidade e para a sua família.
porque a família também não deixa de ser uma igreja. São João Paulo II chamava de igreja doméstica. Então, na introdução desse livro, Frei Clodovis explica que a espiritualidade é uma questão profundamente humana. É cuidar da fonte interior do coração. Se a fonte está limpa, tudo será limpo. Se está suja, toda a vida se corrompe. Ele usa imagens belíssimas. Espiritualidade é como malhação do espírito, diz o Frei. Custosa, mas que dá vigor. Nós sabemos o quanto é difícil você perseverar em exercícios físicos. É como uma antena que capta o lado misterioso e sagrado de todas as coisas. O homem moderno, no entanto, muitas vezes reduziu a espiritualidade à psicologia ou à autoajuda. O resultado o que é? Um vazio de sentido, uma vida sem consistência. Por isso a igreja precisa testemunhar que só a espiritualidade enraizada em Deus é verdadeira. Não basta buscar espiritualidade à la carte no mercado religioso. Frei Clodovis alerta, existem espiritualidades ilusórias, nocivas e até demoníacas. A verdadeira espiritualidade é aquela que se apoia em 2 critérios, diz ele. Vamos prestar atenção nisso aqui. Primeiro, tem conteúdo ético claro. Por exemplo, o Decálogo, os 10 mandamentos, os direitos humanos. É aberta à transcendência divina. Isso está aí na página 22 e 23 do livro. Nós precisamos ter presente isso. O mundo hoje está invadido de tantas bobagens, de tantas ilusões, que ele fica até assustado. Logo no início do livro, o autor nos convida a olhar para a base do ser humano. Somos feitos para o infinito. Temos sede de eternidade. Isso mostra, prezado ouvinte, que a igreja só será fiel a si mesma se oferecer ao mundo aquilo que ele não encontra em outro lugar. O que é? A experiência de Deus. O mundo não tem isso. A experiência de Deus é o que a igreja tem a nos oferecer de mais sobejo. Através dos seus santos, dos seus mártires. A gente precisa purificar a nossa fé católica. Tem muitos elementos estranhos do mundo pagão que vai entrando também dentro da igreja. E aí você escuta, toda religião é boa, toda prática religiosa é boa. A gente precisa ter critérios. Portanto, nesse primeiro dia de setembro, recebemos um chamado, subir. Preste atenção, subir. Gestar dentro de nós e das nossas comunidades uma espiritualidade autêntica, que seja fonte de missão, uma espiritualidade arraigada na palavra, na tradição sagrada da igreja e no seu magistério. É isso que nós precisamos. Não é um chamado opcional, mas a condição da vida cristã, como diz Frei Clodovis, na página 19. Só com espiritualidade, como fidelidade a Deus, se mantém a fidelidade dos homens. Eu espero, meu dileto e amado ouvinte, que esse opúsculo, tão rico, tão sintético, que é uma resposta à crise da igreja, nos ajude a nos colocar nessa atitude de subida espiritual, como São João da Cruz, como os grandes santos fizeram. E com certeza o mês de setembro vai ser altamente enriquecido com essa graça brilhante do Senhor em nossos corações, para que a gente possa amar ainda mais a igreja, a nossa missão, a nossa vida como leigo, como religioso, sacerdote, consagrados. É belo ser católico. E o livro do Frei Clodovis Boff vai nos ajudar a permanecer nesse caminho de subida,
para olharmos com os olhos mais alargados a grande obra de Deus e com ela louvar o Senhor com todo o nosso coração. Assim seja. O Santo Evangelho de hoje é de Lucas 4, 16 a 30. Jesus na sua cidade de Nazaré. O Evangelho deste 1º de setembro mostra Jesus na sua cidade, proclamando na sinagoga o texto de Isaías. Está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova. Essa boa nova que leva as almas em subida para Deus. Aqui vemos perfeita união entre espiritualidade e missão. Jesus passa 40 dias em oração no deserto e depois sai em missão cheio do Espírito Santo. Os seus conterrâneos, os judeus de Nazaré, não o compreendem. E eles se sentem escandalizados. Isso é próprio do homem, né? O homem prefere reduzir Deus à sua medida, em vez de se deixar levar ou elevar pelo mistério. Nazaré recusou Jesus, porque faltou abertura espiritual. Muita gente hoje recusa a igreja porque não sabe orar, não conhece a espiritualidade, e nós somos culpados. Nós, catequistas, sacerdotes, diáconos, todos nós somos culpados porque nós evangelizamos pouco. Graças a Deus, nós estamos vindo ao longo dessas décadas estudando nas diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil a palavra-chave, evangelização, que já está lá na Evangelho Nunciandi de Paulo VI. Evangelizar. E a evangelização não é uma ideologia, não é um pensamento humano, mas é você anunciar o Cristo vivo, que nos liberta, que nos salva, que nos renova. E eu espero que neste mês, lendo também aí a carta aos Romanos, nós possamos entender, quando São Paulo fala muito fortemente da ressurreição nessa carta, de entender que a lógica nossa é essa lógica de subir. Subir na espiritualidade, crescer na oração. A lição é clara. Só uma igreja profundamente enraizada no Espírito Santo pode anunciar com autoridade. Sem espiritualidade, a missão se torna estéril e a comunidade corre o risco de rejeitar o próprio Cristo. O que nós temos visto ao longo desse tempo nosso? Muitas práticas pastorais enraizadas só na ideologia, enraizadas só na antropologia. Sem espiritualidade, aí não vai, não cresce. Que Deus seja louvado por esse maravilhoso livro, que Deus abençoe a vida do meu grande e amado professor Frei Clodovis, que nos lega com essa trilogia da fé maravilhosa. E a gente vai adiante. Concluindo o nosso programa, no início de setembro, peçamos a graça de gestar em nós uma igreja em subida, que ora, contempla e se deixa transformar por Deus. Só assim seremos verdadeiramente missionários. E a gente precisa rezar assim: Senhor, dai-nos um coração em subida, cheio de oração e fidelidade, para que a igreja se eleve até vós e transborde de missão nesse mundo. Que a sua semana seja uma semana de subida para Deus na força do Espírito, sob o olhar de Nossa Senhora. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia, uma boa segunda-feira e às 21 horas aqui no canal no YouTube nós estaremos meditando o Catecismo da Igreja sobre essa parte bonita da liturgia. Fiquem em paz.